confessares, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Eu pequei. Boa tarde, aqui estamos de novo nesta grande televisão da RTV Vida. Hoje começa a primeira edição do programa Vida em Busca da Vida, um programa que deu o princípio então da existência. A palavra vida se trata da origem do ser humano. A natureza bíblica nos confirma que o homem só é homem porque houve necessidade de passar por um processo de transformação e o fôlego tornou o ser uma criação ou uma criatura, um ser vivente que é a vida colocada dentro desta criação. O nosso tema hoje é desafios. Olhando pela vida, estamos a olhar pelo desafio que a própria vida oferece e sabemos que estamos numa cidade onde a vulnerabilidade é superior, em que nela não temos o maior encanto, senão mesmo houver força, e força é dado pelas pessoas que com amor receberam de Deus e com amor têm inspiração para fazer a vida crescer e chegar a um nível onde possamos então acreditar e crermos que Deus é o Todo-Poderoso, é o consumador de nossas vidas e sem Deus nada nós somos. Na sala não estou sozinho, de facto, estou acompanhado dos grandes homens de Deus. Estamos ao lado direito do Dr. Gelson e ao meu lado esquerdo estamos acompanhados do pastor Elias. Na verdade, eu vou já se ceder a cada um para se auto-apresentar. Vou começar com o Dr. Gelson. Dr. Gelson, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado. Começo a agradecer, sobretudo, a audiência e espero que o programa, ou seja, que ao longo do programa estejamos aqui a dar o testemunho daquilo que nos foi recomendado, que é vir aqui falar. Pelo meu lado esquerdo está o pastor Elias. Pastor, seja bem-vindo a esta casa. Boa tarde. Boa tarde, diretora. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui presentes e todos os funcionários desta rádio e sobretudo este debate que temos no dia de hoje. É um debate muito importante e muito obrigado por fazer participar deste debate. Amém. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite, pelo tema que trouxemos, um tema que abrange as várias circunstâncias e várias derrotas que temos passado, como também vitórias. Bem, vou já começar na primeira pergunta, e essa pergunta vou dirigir exatamente ao Dr. Gelson, não é? O que leva alguém a fugir das pessoas e se limitar? Pronto, eu volto a reiterar novamente a minha saudação a todos os ouvintes, internautas que estão ligados à RTV. O tema de hoje, Desafios da Vida, é um tema que remete-nos a refletir, sobretudo, as estratégias que nós devemos ter ou adotar para lidar com a vida, sobretudo. E respondendo à pergunta, o que leva alguém a fugir das pessoas ou se limitar, existem vários fatores e posso aqui adiantar que não existem fatores absolutos ou, se preferirem, fatores imperativos, muito pelo contrário. Mas podemos aqui fazer um esforço para responder essa pergunta. A timidez, o primeiro fator que torna as pessoas cada vez mais fechadas, okay? As pessoas ficam mais fechadas, porque acredita-se que enfrentar o público ou lidar então com os demais exige sobretudo preparação, exige sobretudo conhecimento e domínio daquilo que vai ser dito ou daquilo que vai ser eventualmente apresentado. Então as pessoas têm sempre essa tendência de poder, primeiro, eles manifestam a insegurança, eles manifestam a timidez e posteriormente eles começam a se ver numa situação de impossibilidade para poderem firmarem-se socialmente. Mas isso aqui não é uma questão definitiva, porque com o tempo essa pessoa consegue, sobretudo,
ultrapassar esses limites que são pregados pela sua mente? Eu acho que as pessoas fogem porque acabam por levar um instinto espírita, né? Tipo, alguém cresce com uma mente que não aproximasse com fulano, com tia fulano, isso não acontece mais em famílias. Olha, cuidado com tia fulana, com o irmão fulano, tio fulano, não se pode aproximar dele porque ele é alguém que no mundo tradicional é perigoso. Estou a concordar com isto. A pessoa, quando cresce, então os pais lhe dão uma mensagem negativa e ela, ao crescer de imediato, começa a colocar isso na mente e começa a influenciar ela a fugir dessas pessoas. Se não tiver alguém que pode aconselhar, explicar, ter uma explicação exatamente, ele se aproximar, porque eles sabem que nós devemos curar os fatos. Coisa que são mito, os pais nos falavam, então quando descobrimos que vamos aproximar dessa pessoa depois de atingir uma idade de maturidade. É um dos fatores. Um dos fatores. E outros fatores? Outros graus de inferioridade. Quando surpreendido para estar em algum determinado lugar, essa pessoa não vai se sentir capaz de estar naquele lugar, então não vale a pena fugir. Como disse o doutor, é intimidade. Outros vão dizer que não, estarei lá presente. Mas depois ele vai refletir e não vai fugir. Isso vai acrescentar. Isso não deve ser um meio onde a pessoa cresce. Vamos supor que eu cresci num meio em que não me facilita estar com determinadas pessoas conforme estão apresentados, bem apresentadinhos, e eu cresci num meio em que chinela é o meu meio normal, um par de escola, um calção rasgado, para mim é normal. Isso posso ir onde eu quiser ir, até mesmo na igreja. Ora, eu havia viajado para a província do Kuala Sul e fui numa das aldeias onde até mesmo adulto foi na igreja de calção e de chinelo normalmente. Será que isto, caso essa pessoa vem para Luanda ou vai para uma cidade onde o estado cultural é um pouco mais abrangente, lhe torna uma pessoa limitada, se lhe foge das outras pessoas, ou nem por isso, sei que não lhe foi colocada a ideia de que o fulano e ciclano são maldizentes, são pessoas de pouca fé. Neste preciso momento, nós, para trazermos uma mensagem, por exemplo, eu falo pessoalmente, quando eu cresci, toda vez que a minha mãe andava comigo, me dizia assim, minha mãe é cristã, cresci numa área cristã, mas pronto, tem uma ideologia e quando encontra uma árvore assim cortada e ficava assim no caminho, é porque isso aqui é feitiço, eu tenho que fugir de lado. Mas eu cresci já revoltado, então eu dizia assim na mamãe, eu dava bico naquela árvore, que não tem nada, passava normalmente. Isso vai depender, por que vai depender? Porque aquelas pessoas que, do jeito que eles são, sabem se acreditar, por exemplo, de um calção, os outros estão se apresentar de uma outra maneira, e ele próprio tem uma autoestima, do jeito que eu estou, posso me enfrentar. Isso vai depender da preparação de cada um. Podemos também avançar com um dado importante para poder ver essa resposta respondida. É a questão também da adaptabilidade. Não é? Quando o apresentador disse muito bem que a pessoa sai de um ponto para o outro, obviamente que encontra uma outra realidade, há uma dificuldade para poder lidar com aquela realidade. Exato. Então é uma questão de adaptabilidade. Isso tem muito a ver também, sobretudo, naquelas relações interpessoais. Eu aqui vou apontar diretamente o fator público. Existem dois tipos de público do ponto de vista da sua natureza. Okay. Existem os públicos heterogêneos e os públicos homogêneos. O que é que eu quero dizer com isso? É mais fácil nós depararmos um jovem, eu vou aqui ser direito, um jovem cristão e que tem presença na igreja, vamos lá, ele é o coordenador do grupo X, e de segunda a segunda quase que lida com esse público e há uma facilidade dele interagir com esse público. Exato. Mas quando esse mesmo indivíduo é levado para uma outra esfera da sociedade, para enfrentar um outro tipo de público, você consegue perceber que ele manifesta dificuldade, não é, de enfrentar aquele momento. Okay. Então, o que é que vale dizer aqui? Muita gente reprime-se por conta da natureza de quem ele vai enfrentar. Okay. Enfrentar um público acadêmico é diferente de enfrentar um público religioso.
O que é que eu É quero dizer? diferente se o Dr. Gelson vai continuar com o fio, não perca, não é mais pão para um pequeno intervalo, não sai dali, caro internauta, estamos aqui mais para continuarmos com o nosso processo e até em breve. Vencedor, a vida é Bem, estamos de volta neste que é meu e seu programa com o tema ECU, são desafios da vida. Tivemos em curso do Dr. Gelson quando falava das duas formas de reagir de um cidadão quando aos limites de comunicação. Eu terminaria a dizer que as coisas ficam mais fáceis quando nós uniformizamos-nos com o espaço, um tipo, não é, de natureza que está a ser dita naquele momento. Então, eu se estiver num grupo esse que não é tanto quanto formal, obviamente que eu tenho que me incorporar também à realidade deles. Então, aqui nós vamos precisar de um indivíduo que seja eclético. Há quem diz que tem que ser estratega. Exato. Ele tem que ter a capacidade de se adaptar onde ele estiver e com quem estiver. Então, essa questão de desafios da vida tem muito a ver, sobretudo, com a questão de coragem, coragem para poder lidar com as adversidades da vida. E quanto aos limites, os limites podem ser ultrapassados em função da maneira como você vai fazer a leitura dos mesmos limites. Pastor, por que razão quando alguém fracassa em certas lutas é tratado de nome desprezível, quer na família, quer na sociedade e até mesmo nos seus limites? A primeira coisa que essa pessoa falhou foi a não se acreditar que a vida é um desafio, onde muita gente diz que você não vai conseguir chegar até aí, e alguns vão dizer para você que você é possível chegar até aí. Eu estava lendo um livro que escrevia um indivíduo que é surdo. Então, aí havia um debate, havia uma competição de corrida. Então, você nasceu para o surdo, você melhor já parar, porque outro aí já ganhou. Então ele entendeu que eu tenho que correr mais, ele deram força. Ele quando correu, porque estava prestes a receber a taça, só parou um bocadinho, o outro recebeu. Ele perguntaram por que você estava muito distante. Ele disse, não, eu entendi. Quando você estava me dizendo que para, entendi que tem que acelerar mais ainda. Muitas das vezes nossa derrota é o meio com quem nós vivemos, lidamos com as pessoas com quem lidamos com ele. Essas pessoas que podem nos ajudar e como também podem nos fazer cair. Então, as pessoas nos ajudam a levantar e nos ajudam a cair. Dr. Gelson. Quando alguém fracassa é tratado de forma depressiva, olha, isso está na moda de dizer tudo é relativo, não é? Não, isso é uma questão de relatividade, porque as pessoas, se calhar, é que não sabem fazer a leitura dos descasos que a vida nos oferece. Não é? Eu só tenho que me ofender se eu não me conhecer. E isso vale dizer o quê? As palavras que me forem dirigidas, obviamente que vão ser menos boas, não é? Porque eu fracassei, por eu não ter, não é, o sucesso como se esperava, obviamente que eu cheguei a fracassar. Mas a questão depende também da maneira como a pessoa vai absorver aquilo que ele está a ouvir. Tal conforme já disse, não é? Eu só me ofendo se eu não me conheço. Então, se você diz alguma coisa que eu não sou, só pelo facto de eu ter falhado, então o problema é seu e não é meu. Isso vale dizer o quê? Que não adianta eu alimentar raiva contra essa pessoa. E há um aspecto muito importante que as pessoas já deviam aprender. Essa coisa de ruminar mágoa, ruminar perda, não é? Ruminar sobretudo ira, é tanto quanto desnecessário. É que nem alguém que toma veneno e espera que outra pessoa que morre. Então, a raiva ela deve ter basicamente esse controle, ou seja, você não tem que ter o controle da raiva. Então, imagina, o apresentador Oliveira chegou e disse, olha, Gelson, você não é capaz de fazer isso e aquilo, tudo bem. E eu vou ter que ter a capacidade de digerir aquilo que eu disse. Eu se ficar triste contigo, e muita gente passa por isso, eles ficam tristes pela outra pessoa e achando que o tempo que ele vai ficar
triste, essa pessoa também vai poder entristecer-se. Engana-se, assim que se pensa. É por isso que eu disse, eliminar, ou seja, alimentar raiva, alimentar descaso com outra pessoa é que nem beber o veneno, ou seja, não é para você beber e espera que a pessoa que morra. E acho que ali o bullying também faz parte, não é por isso. Pronto, a questão do bullying é um problema psicológico e não mental. E o bullying ele só é realimentado quando a pessoa não tem o controle psicológico e não mental. Porque quando a pessoa tem dificuldade mental ou tem dificuldade de se firmar-se, exemplo, alguém que é demente, o seu problema é mental, não é psicológico. Exato. E essa questão do bullying, ela só chega a ter o impacto que chega a ter por conta da maneira como a pessoa faz a leitura do presente, do acontecimento em decorrência. Chegamos ao ponto do bullying quando as pessoas não têm a capacidade de poderem assegurar o seu bem-estar e assegurarem, sobretudo, a sua saúde psicológica. Maldições. Cuidado com as palavras, dizia o meu avô. Meu tio complementava: se tua mãe te dizer que vais ver sol, nunca vais poder conseguir nada na vida. Eu discordo. Eu não sei, mas eu discordo. Mas então, o que a Bíblia vem nos dizer concernente maldições? Quanto aos pais, se declarar uma palavra de maldição sobre as nossas vidas, vai depender. Se nós cometemos, não reconhecemos. Essa maldição tem efeito. Okay? A Bíblia vem dizer no livro de Efésios 6 e diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, que é um dos primeiros mandamentos com promessa, para que viva bem sobre a face da terra. E eu tenho dito sempre na igreja onde sou pastor, há muita gente que vê são decepcionados porque eles não deram ouvido o conselho dos seus pais. Então, muitas das vezes a maldição, se tem causa, ela afeta, mas se não tem, não afeta nada. Mas há também aquela parte que se diz, né, que os pais não devem trair seus filhos. Com certeza. Vamos supor que a minha desobediência previu da mãe e do pai que por algum linguajar usou algo que não correspondeu com aquilo que afinal devia cumprir com o filho. Isto me cabe a receber essa maldição. Neste preciso momento, como filho que somos, primeiramente, mesmo o pai tiver cometido, a nos dirigir com humildade, esclarecer ao pai porque que o pai se dirigiu assim. Porque neste preciso momento, tem pais que causam ira mesmo aos filhos. Ele ouviu falar, mas até o filho também estava naquela situação, e pronto, ele não chamou o filho inteiro assentado, você foi aonde? E logo de imediato vai dar para uma lição ao filho, os filhos se sentir mal. Isto aqui, pronto, o filho vai se levantar, mas eu não sei todo ao longo do dia como é que vai me dizer que viveu na área X. Então, precisamos aqui de termos equilíbrio, ter comunicação com nossos filhos, porque aí vem tu manda o teu filho enquanto o filho está cansado, não está disponível para fazer essas coisas. Então, acredito que muito dos erros que acontecem aqui dos pais é não saber conhecer o seu próprio filho. Mais ou menos isso. Objetivos de um filho lutador, mas amaldiçoado, são alcançados por isso. Se tivermos a olhar pelo arco histórico, se tivermos que olhar para o arco histórico bíblico, vamos entender isso como sim, vamos entender que sim, a desobediência de um filho para com o pai significava sobretudo maldição. Okay. E hoje por hoje, o pastor disse muito bem, às vezes os nossos pais também pecam contra seus próprios filhos. O filho acaba de fazer uma determinada atividade, um determinado trabalho, um determinado serviço, e bem no momento em que o filho prontifica-se a descansar, é no momento em que o pai novamente pede que o filho se levanta e trabalhe mais um pouco, então exerce mais uma determinada atividade. E
o reclamar do filho vai ser interpretado como desobediência. Então, a maior probabilidade de nós aqui, primeiro, entendermos que sim, se tivermos levar essa conversa, não é, lá mais para trás, vamos perceber que sim, a desobediência de um filho levava mesmo a uma maldição. Mas hoje por hoje, acho que tem que se perceber de maneira diferente. Esse é o conselho que eu tenho dado a todos os meus amigos e cristãos que cooperam comigo na igreja onde sou pastor. Ainda que o pai cometer uma infração que negligenciou, sendo você filho, tens que orar. Esquece outros problemas que ele cometeu perante ti, para que você não carrega maldição. Porque o pai é mesmo pai. Agora, se tu achas que o pai não vai me entender, você pode ter uma tua vida, alugar uma casa, viver distante do pai, mas tem que dar sempre atenção ao pai. Esta é minha opinião para que a maldição não te afeta. Porque eu tenho que ver por ser um cara. Ok. O nosso debate não para por aqui e acredito que esse tema tem que ter segunda edição, porque, pelo visto, não encontramos exatamente aquilo que é nosso filológico. Vamos já na final e queremos deixar com o nosso pastor antes de chamarmos o nosso músico para assim falarmos dos projetos do IDE, assim se estou certo, não é? Projeto IDE. O que é IDE de facto e quais são os projetos que tem o IDE? Ok, o projeto IDE, primeiramente quero, em nome do presidente do projeto, o evangelista Manuel Quitabo, estou aqui para representar o meu presidente, estou aqui como representante do projeto. O projeto IDE ele surgiu para poder então unir os músicos, tanto os pregadores da palavra de Deus, de uma vez que ainda em Angola há uma questão que nós precisamos de eliminar essas coisas. Por exemplo, nós precisamos termos uma união sobre todos os cristãos. Tem pessoas que estão na cadeia que precisam de ouvir a palavra de Deus. E eles também precisam de ouvir a palavra de Deus por intermédio de louvor e adoração a Deus. Então, teve a oportunidade que o nosso líder teve essa visão e nós abraçamos esta visão. E também não só nos mercados, aliás nas cadeias, nos mercados, como também nos hospitais, para ajudar os necessitados. Então, nesse preciso momento, a nossa primeira edição foi na província do Plano Sul, mesmo lá ao fundo do município da Quilenda, do Quilombo, acho que não estou eu. E assim que eu cheguei à noite, eu perguntei, mas por que estamos aqui então nesta área, não tem pouca gente, mas quando acordamos sábado, nós, antes de todos nós cantarmos, todos músicos, pastores, evangelistas, saímos, fomos bater de porta a porta, anunciar mesmo Cristo, porque eu gosto de dizer às pessoas que evitam falar da igreja, porque em qualquer lugar que tu estiveres, quando você anuncia a respeito de Jesus Cristo, essa pessoa se crê, ele já está salvo no momento. Amém. Então, depois de nós cumprir essa atividade, com certeza, muito êxito que surgiu aí, eu vi 3.000 pessoas estavam presentes para ter viradão. E agradecemos a Deus porque até aqui esse projeto, os pastores que lá estiveram estão a dizer que a semente lançada, não sei se era vergonha ou o que, mesmo dia se converteu do exame, mas louvamos a Deus por isso. Se é uma festa no céu do exame, de ser louvado por isso. Pronto, quando sai retirada, os pastores estão a enviar mensagens a dizer que, olha, cada domingo, meio de semana, está a se converter 20, 15, 5 águas para Cristo. Então vale a pena nós sairmos do nosso lugar de conforto para levar mesmo a palavra de Deus. E nós precisamos de... Tem aquilo que se diz muita gente, estamos a estudar muito a teologia, tudo isso. E, enfim, pronto, só para dizer não, que é doutor de teologia, estou na fatada, mas do bocado que nós temos do conhecimento, vamos levar a boa nova para Cristo. Então esse projeto estamos aqui unidos para podermos juntos ajudarmos também aqueles irmãos para ser promovido a música, pregador da palavra, então para podermos nos unirmos para levarmos então esse projeto a um bom porto. Vamos levar assim esse grande projeto que é o IDE anunciar o Evangelho a dar oportunidade para assim agradecer a família, o Dr. Gelson, e em seguida então o nosso pastor. Obrigado pela audiência. Devo antes agradecer o convite formulado pela RTV, no nome do nosso apresentador Oliveira, e agradecer sobretudo a equipe técnica que soube trabalhar esse programa, ao músico que esteve também aqui a nos brindar
lidar com as músicas da alma, né? E quero agradecer diretamente a todos aqueles que fazem parte desta equipe. E do outro lado eu passo a agradecer primeiro às minhas irmãs, que são as pessoas mais importantes da minha vida, a Jandira André, a Mônica André, a Benícia André, a Neuza André, e um abraço sobretudo especial para a Dominga Jimbo. A última palavra que eu poderia deixar aqui é dizer o seguinte: a vitória não tem rosto, mas os vencedores têm traços. Muito obrigado pela vossa audiência. Nós é que agradecemos. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e também ao nosso diretor Oliveira Castro, muito obrigado por esta oportunidade que nos foi dada de estar aqui presente. Em primeiro lugar, para a minha querida esposa Madalena Mário e a minha filha Dádiva, a minha irmã Marta, município do Porto Ombuim. A minha mãe Marcelina, né, é uma mulher que tem uma marca porque ela me instruiu na palavra de Deus. Deus abençoa mais ainda a sua vida. Todos funcionários desta RTV, e pedimos mesmo, estamos felizes que todas as vezes que tiver oportunidade, sempre abre a porta para nós. A porta está aberta e para sempre será aberta. Nós é que agradecemos por terem aceito o nosso convite e por nos brilharem com ideias tão magníficas a fazer entender os nossos internautas. Eu vou ao encontro do meu convidado, irmão Fidel. É isso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço pela sua vinda. Ok, obrigado. Irmão Fidel, Certo. como começou a sua carreira e qual é a sua agenda? A minha carreira começa na província do Kwanza Sul, município de Porto Ombuim, isto é em 2016, quando me converti a Cristo Jesus. E comecei a fazer músicas gospel e de lá para cá só mesmo bênção. A minha agenda para o dia da manhã estarei na igreja do pastor Salomão. E ao longo do mês tem muitas atividades. Graças a Deus. Só bênção por bênção. Contacte para o show. Contatos para atividade, atenção, apenas atividade religiosa, ok? 936 31 57 03. Pesquisar as minhas páginas nas redes sociais, Facebook, Irmãos Fidel Cidadão dos Céus, Instagram, Irmão Fidel Cidadão dos Céus, TikTok, Irmão Fidel. Sou cidadão dos céus, sou cidadão dos céus, sou cidadão dos céus, sou peregrino na terra, sou cidadão dos céus, sou cidadão dos céus, sou cidadão dos céus, sou peregrino na terra, eu sou. Que estou a passar, sofrimento que estou a passar, o sofrimento que estou a passar, vou reverberar nos céus. O sofrimento que estou a passar, sofrimento que estou a passar, o sofrimento que estou a passar,